E o Vino 11, como que está esse fundo imobiliário hoje? Tá valendo a pena? Não tá valendo a pena? Quais são as maiores preocupações do Vino 11, tá? Se ele vai subir, se ele vai descer? Vamos ver aqui como que ele realmente está funcionando e a sua situação real aqui do que a gente vai esperar para os próximos meses, tá? Principalmente, não somente dele, mas o segmento em si que ele atua. Mas antes de a gente continuar, já vou convidar vocês. Cliquem aqui no gostei, se inscreve no canal e também comenta quantas cotas que vocês têm do Vino 11, porque é muito importante. Cara, hoje tá custando cerca de 4,73. Tá bem baratinho o preço da sua cota, né? No último mês tá caindo cerca de 0,21%. Quase que irrelevante, cerca de um centavo. Nos últimos 12 meses está caindo cerca de 42%. No seu período máximo está caindo cerca de 46%. Cara, qual que é o grande ponto aqui que você tem que pegar? É se orientar, né? Pegar ter realmente uma noção. Que é do que? Existem dois tipos de queda. A queda que envolve ali um único fundo imobiliário ali, que às vezes aquele segmento está em crise, e quando todos os fundos imobiliários estão em crise. Então, quando você vê todos os fundos imobiliários caindo, não é culpa ali dos fundos imobiliários, e sim muito provavelmente da economia do Brasil geral. Então, o que acontece no Vino 11? Ele acaba sendo muito prejudicado, principalmente pelos últimos aumentos da Selic. Cara, ó, a Selic aumentou em cima de aumento da Selic, o que isso fez com que o preço da sua cota fosse jogado lá embaixo, porque o seu dividendo acabou caindo e o preço da sua cota também, tá? Então é isso basicamente o que aconteceu nos últimos meses no Vino 11. Só que tem um outro ponto que é do que? Do segmento em que ele atua. O segmento que ele atua no geral está muito descontado. Esse descontado seria que eles estão sendo negociados muito abaixo do seu valor que ele realmente vale. Qual que é o grande ponto, tá? Que o Vino 11, apesar dos seus problemas ali de rentabilidade que ele está caindo, ele costuma pagar ali bons dividendos. Principalmente porque, como ele caiu muito o seu preço, como ele caiu muito ali o valor da sua cota, o seu dividendo ele se manteve. Então, se você vê no último mês que ele pagou 5 centavos, no último mês 5 centavos, 5, 5, 5, 5, não é necessariamente que o seu dividendo aumentou quando a gente olha aqui no seu dividendo yield, e sim que ele conseguiu manter o dividendo dele estável, porém o preço da sua cota caiu muito. Então, quando a gente pega, faz um ali pelo outro, acaba que o dividendo do Vino 11 está anualmente excelente. Tanto que nos últimos 12 meses ele pagou cerca de 13%. Então, isso daqui é uma dinâmica que acontece em todos os fundos imobiliários. Ah, a Selic subiu ali, o fundo imobiliário não está mais tão interessante. O que vai acontecer logo ali nas próximas semanas? O preço do fundo imobiliário em si vai começar a cair muito. Depois que o preço ali começa a cair muito, ele vai meio que se estabilizar, porque o seu preço se ajusta ao dividendo que ele está pagando naquele determinado momento. E é isso que aconteceu no Vino 11. Agora, outras informações extremamente básicas que vocês precisam ter uma noção, que é do que? Ele basicamente atua em 2 estados aqui no Brasil e tem cerca de 10 ativos, sendo que os seus últimos 12 meses ele pagou ali mais de 13% de dividendo yield, tem um patrimônio ali na casa de 800 e poucos milhões, com valor patrimonial de cota de R$ 10. O que acontece com esse valor patrimonial de R$ 10 por cota? Que é do que? O seu preço justo, se ele realmente fosse vender todos os seus ativos e distribuir ali para os seus cotistas, daria um valor de R$ 10 por cota. Então hoje ele está com mais de 50% de desconto em cima do preço ali que ele está sendo negociado. Qual que é o grande ponto aqui que você tem que entender? Que quanto maior o seu desconto que ele comprar, quanto mais barato você pagar na cota, maior vai ser o quê? O seu nível de proteção daquele fundo imobiliário. Porque ele pode realmente cair mais? Pode. Só que como ele já caiu muito o fundo imobiliário e o seu dividendo já se manteve estável, e tende a se manter estável nos seus próximos anos, é muito provavelmente que ele não caia tanto assim, e de que outros fundos imobiliários que estão mais subvalorizados ali, que estão supervalorizados, eles caiam mais do que no Vino 11, porque ele já se encontra num preço ali relativamente estável, a não ser que aconteça alguma coisa na economia ou dentro dele, porque na situação que ele está hoje é muito difícil que ele fuja ali para R$ 2, R$ 3 por cota. Nada é impossível, mas hoje, a situação que ele está hoje seria, cara, 99% de chance disso não acontecer.
Eu não vou falar de todo o relatório gerencial aqui do Vino 11 para que vocês leiam o relatório gerencial, é um relatório bem bacana, vale muito a pena. Mas basicamente do quê? O que que vocês precisam ter uma ideia? É da sua wallet. Cara, a wallet é basicamente assim, quando que vai vencer ali o contrato com seus inquilinos. Então, no caso do Vino 11 aqui, ó, mais de 76% dos seus contratos estão para frente de 2028. Então, até 2028 vai ter dividendo ali quase que garantido para o Vino 11. Ah, ele pode começar a passar por alguma dificuldade? Pode, só que mais provavelmente isso aconteça depois do ano de 2028. Fora que a sua wallet, né, basicamente o preço ali do preço, a média dos seus contratos está na casa de 7,1 anos, tá? Então um pouquinho mais de 7 anos. Então, cara, nos próximos 7 anos pode esperar, vai ter dividendos do Vino 11, a não ser que aconteça alguma coisa muito grave ali que pode forçar a ele não voltar a pagar dividendos. Cara, até mesmo na época da pandemia ele diminuiu seus dividendos, mas continuou pagando, porque ele tinha ali um pouquinho de caixa. Agora, fora que ele também tem bastante correção dos seus contratos ao IPCA. Então, cara, começou a subir muito o IPCA, não tem problema. Ele vai corrigir em cima do IPCA e, consequentemente, ele começa a pagar um pouco mais de dividendos se o IPCA começar a subir muito. Um outro ponto aqui do Vino 11 é que o maior defeito dele, na minha opinião, é do quê? Que ele é muito concentrado ali na Globo, tá? Que ele tem um imóvel ali alugado pela Globo. E o que que acontece? Nós sabemos que a Globo é uma baita potência aqui no Brasil, só que mesmo assim eu não sinto tão confortavelmente assim ele ficando muito atrelado a esse tipo de contrato. O mais ideal é que ele tenha o mundo ideal, né? Seria o quê? Que cada inquilino dele representasse um valor igual dentro do fundo. Então, por exemplo, tem 10 imóveis, cada inquilino vai representar cerca de 10% da sua renda. A gente sabe que isso não é possível, é quase impossível na prática. Porém, na teoria isso daqui seria o melhor, porque hoje, como ele está muito atrelado à Globo, se acontece algum problema que a Globo sai do imóvel, acontece algum tipo ali de problema na hora de renovar os contratos, o que vai acontecer? Ele vai ser muito afetado, porque hoje a Globo acaba sendo ali grande responsável pelo Vino 11. Então, se você tem um Vino 11, você tem que torcer para a Globo e muito bem, porque se começar a dar muito problema nela, ele vai acabar sofrendo de tabela. É meio que óbvio, tá? É meio difícil você pegar, mudar ali tudo uma emissora ali de lugar? Sim, mas cara, tudo pode acontecer. Então, é sempre muito bacana que o fundo não tenha uma concentração muito grande, mesmo ele tendo hoje. Então, é um ponto de atenção. Eu não vou estender esse vídeo aqui para que ele não fique tão grande assim, mas o Vino 11 é um fundo ali que vale muito a pena você conhecer. Tá muito descontado e pagando um excelente dividendo, então vale a pena você conhecer ele. Por mais que ele tenha um pouco mais de risco ali do que os outros fundos imobiliários, que nem a gente já viu, porque ele tem um inquilino muito relevante ali na sua carteira, ainda pode ser muito interessante. Por quê? Cara, é um imóvel, e o imóvel vai estar ali, mesmo que o inquilino saia. Como ele está muito descontado, isso é extremamente interessante. Valeu, falou e até a próxima!